paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 8, com o seguinte tema: confessando e abandonando o pecado. A lição desta semana nos convida a encarar a triste realidade do pecado que muitas vezes surpreende o cristão. A pessoa nascida de novo não planeja e nem gosta do pecado. Entretanto, a natureza do pecado herdada de Adão ainda não foi erradicada. Além de sentirmos mal com o pecado, temos também que saber o que fazer para vencermos esta situação. O inimigo sempre vai se aproveitar dessas oportunidades para nos condenar e nos fazer sentir completamente abandonados por Deus. Porém, não é isso o que a Bíblia ensina. João escreveu: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Geralmente as pessoas escolhem lidar com o pecado tomando alguns caminhos errados que vamos mencionar. O primeiro caminho, que vamos chamar de caminho da destruição, é aquele em que a pessoa diz consigo mesmo: eu não sou pecador, apenas me equivoquei. Essas pessoas acreditam numa falsa moralidade que está baseada numa falsa justiça. Para estes, a Bíblia diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. O homem não é condenado pelo mal, pelo pior que tem ou que faz. Não, somos condenados pelo melhor que pensamos ter. Aos olhos de Deus, o nosso melhor é como o trapo de imundícia. Não há nada de bom no homem. Veja o seu raio-x espiritual. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, versos de 10 a 18. Portanto, a confiança na justiça própria é o caminho mais curto para a destruição. O segundo caminho da destruição é o da simulação, ou seja, faz de conta que está tudo bem. Este caminho é muito comum e está baseado na premissa de que todo mundo peca e, portanto, o pecado não poderá ser tão mal assim. Porém, a Bíblia também diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não podemos minimizar os efeitos do pecado. As suas consequências vão muito além do que podemos imaginar. O pecado pode afetar toda uma geração, no sentido de que servirá de mau exemplo para as gerações futuras, tais como os filhos, netos e bisnetos. O terceiro caminho da destruição é o da ocultação dos pecados. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A Bíblia nos conta a história de Acã, que tomou alguns produtos tirados da cidade de Jericó e os ocultou em sua tenda. Está escrito: respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos,
cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Josué 7, 20 e 21. Essa atitude custou a vida de Acã e de toda a sua família. Até hoje, a atitude da ocultação de pecados continua causando mortes espirituais na casa do Senhor. A solução definitiva para o problema do pecado tem que passar obrigatoriamente por 4 estágios. O primeiro, pelo reconhecimento de que o pecado é real e é perverso e contagioso. O segundo, pelo arrependimento, como uma atitude de rejeição e de contrariedade para com a prática do pecado. Terceiro, pela confissão, onde reconhecemos a nossa culpa da quebra da lei de Deus e a nossa ofensa contra Deus e contra outras pessoas ou até contra nós mesmos. O quarto, pelo abandono do pecado através de um novo propósito de consagração a Deus. Ponto de número 1. A confissão de pecado. Definição. O verbo confessar aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O verbo hebraico, iadá, tem o significado de reconhecer o erro, admitir a culpa, como aparece no Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No grego aparece o termo homologel, que tem o mesmo sentido, podendo também significar reconhecimento, como aparece em Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante meu Pai que está nos céus. Quando confessamos os nossos pecados, estamos declarando a nossa fé no Deus que perdoa e justifica. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, versos de 5 a 8. A confissão de pecados é um ato essencial à vida cristã. Por meio da confissão, reconhecemos nossa inteira dependência da graça de Deus. A confissão bíblica de pecado. Para permanecermos participantes da justiça de Cristo, é necessário que compreendamos o princípio da confissão. O remédio de Deus contra o pecado já está claramente declarado em 1 João capítulo 1, versos de 8 ao 10, onde lemos, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Além de admitirmos a presença do pecado em nós, devemos também reconhecê-lo diante daquele ou daqueles a quem ofendemos. Nesse caso, devemos nos lembrar que todo pecado é primeiramente uma ofensa contra Deus e depois contra o próximo. O símbolo da confissão de pecado. A confissão de pecados deve ser revestida da humildade como símbolo do verdadeiro arrependimento. Se uma pessoa apenas disser que errou, mas não demonstrar qualquer tristeza pelo pecado, sua confissão não terá qualquer eficácia espiritual. Num certo sentido, confissão deve ser sinônimo de contrição e quebrantamento. Foi este o sentido do ensino de Jesus sobre o caminho para se obter a justificação, quando ele contou aquela história dos 2 homens que subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, Lucas 18, versos de 10 a 14. Ponto de número 2. O perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Os textos de Provérbios 28, 13 e 1 João 1 e 9 corroboram o pensamento de que a confissão de pecados era tão importante na antiga aliança quanto é na nova aliança. Quem ignora esta doutrina, escondendo seus pecados, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Devemos nos lembrar que não existe coisa alguma escondida diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Daniel 2:22. Os pecados não confessados podem causar grandes danos em nossa vida espiritual, emocional e física. O primeiro dano, o pecado não confessado, levanta uma barreira entre nós e Deus. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 1 e 2. O segundo dano, o pecado não confessado abre brechas para o acusador. Nós ficamos vulneráveis às investidas do inimigo e perdemos o pleno gozo da vida cristã. O peso do pecado gera um sentimento de culpa, de vergonha e de condenação. O versículo que lemos diz o seguinte: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O terceiro problema é que o pecado não confessado causa danos aos relacionamentos interpessoais. O pecado pode causar mágoas, ressentimentos, divisões na família e na igreja, e ainda cria um ambiente de desconfiança e hostilidade, minando a harmonia e a paz nos relacionamentos. O quarto prejuízo, o pecado não confessado pode se tornar num padrão pecaminoso capaz de dominar a nossa vida. Comportamentos arraigados podem nos levar a outras transgressões que fatalmente ocasionará o nosso afastamento de Deus. Quanto mais permitimos o pecado em nossa vida, mais ele fortalece. A Bíblia diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, aos Hebreus 3:13. Este versículo destaca como o pecado pode endurecer o coração de uma pessoa, tornando-se um padrão de comportamento que leva ao afastamento de Deus. A palavra de Deus nos adverte sobre o perigo de permitirmos que os pecados não confessados se enraizem em nossos corações. O melhor remédio para se ver livre da escravidão do pecado é o reconhecimento da transgressão por meio da confissão e o retorno à luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. As consequências do pecado de Adão e Eva. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Gênesis 3:9. Nos momentos que seguiram a queda, Deus fez algumas perguntas, 4 perguntas a Adão e a sua mulher. A primeira foi: onde estás? A segunda: quem te mostrou que estavas nu? A terceira: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E a quarta: por que fizeste isto? Pergunta feita a Eva. Todos nós sabemos que Deus não precisa fazer perguntas ou pesquisas para obter conhecimentos. Ele é o Deus de toda sabedoria e o Deus de todo conhecimento. Suas perguntas a Adão e Eva eram apenas retóricas que tinham uma única finalidade:
criar uma oportunidade para a confissão. Deus fez 3 perguntas a Adão e uma pergunta a Eva, e nenhuma pergunta à serpente. Isso pode indicar que Adão tinha maior responsabilidade. O pecado do primeiro casal afetou toda a criação, conforme ensinou Paulo, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. As consequências do pecado de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Provavelmente a prova mais difícil na vida cristã seja o momento quando nos sentimos completamente indignos e desamparados por Deus. É a tal da viagem da culpa. Nesse momento é preciso que alguém nos ajude a lembrar que Deus não é apenas juiz, Ele também é um Pai misericordioso e perdoador. A Bíblia diz, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 12 a 14. De acordo com a palavra de Deus, o homem justo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que sempre confia em Deus. Aquele a quem Jesus justificou. Este é o homem justo, aquele pelo qual Jesus morreu e por quem derramou o seu sangue. A Bíblia diz que todo pecado é injustiça contra Deus, e nenhum homem pode se libertar dessa injustiça senão por meio de Cristo. Nem mesmo a conversão é a garantia de que jamais pecaremos. A diferença é que quando o justo peca, ele fica triste pelo mal que praticou, e das profundezas de sua alma, ele clama a Deus pela sua purificação. A oração do justo que peca está na Bíblia. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oração de Davi no Salmo 51, verso de 7 a 10. Uma característica própria do homem justo é que ele não permanece no pecado. Está escrito, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, Provérbios 24, 16. E ainda, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Salmo 37, 23 e 24. Existe uma grande diferença entre o pecador apóstata e o pecador temente a Deus. O primeiro vai embora e se esquece de Deus. O segundo, mesmo estando em fraqueza, nunca se esquece de Deus. Por esta razão, Deus também nunca se esquece dele. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Davi acreditava na misericórdia de Deus. Ele sabia que somente Deus podia purificá-lo de todos os seus pecados. A sua oração contrita foi: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Não precisamos ter medo de clamar a Deus pela purificação de nossos pecados, porque o próprio Deus disse: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, verso 18. A resposta de Deus ao pecador arrependido é sempre muito rápida e precisa. A Bíblia diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
Isaías 65, verso 24. O pai do filho pródigo disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas 15, 22 a 24. Davi viveu 1000 anos antes da encarnação do Verbo de Deus, mas Davi acreditava na obra que seria realizada na cruz. A teologia da purificação pelo sangue nunca foi plenamente satisfeita pelo sacrifício dos animais. Tudo o que aconteceu na antiga aliança era apenas sombras daquilo que se cumpriria plenamente na nova aliança. A Bíblia diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, aos Hebreus 9, 11 e 12. Outra lição que aprendemos com Davi é que não pode faltar em nossa confissão, em nosso arrependimento, o verdadeiro quebrantamento. Davi escreveu: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 16 e 17. Conta-se uma lenda que Deus pediu ao anjo Gabriel que viesse à terra procurar a coisa mais preciosa de todas. Gabriel desceu a este mundo e encontrou lindas pepitas de ouro e levou-as para Deus. O Senhor olhou e disse: estas não são as coisas mais preciosas da terra. Gabriel voltou e encontrou um preciosíssimo diamante e levou. Deus olhou e voltou a dizer: isto também não é a coisa mais preciosa que existe na terra. Então Gabriel, meio desconsolado, sem saber o que fazer, saiu caminhando por uma estrada deserta e de repente escutou alguém chorando. Aproximou-se e viu entre a folhagem um homem de joelhos que arrependido chorava na presença de Deus. Gabriel chegou silenciosamente, colheu algumas lágrimas e voou para o céu. Chegando na presença de Deus, disse: Senhor, tive que interromper a minha procura por causa de um moribundo que chorava pelos seus pecados. Eis aqui as suas lágrimas. Isso tem algum significado para o Senhor? O Senhor se levantou e respondeu: estas são as coisas mais preciosas que existem na terra. Por causa delas eu paro o universo. Faço calar os anjos, altero os rumos da história e movimento todo o mundo espiritual. Está escrito: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. As orações de Davi são impressionantes em sua simplicidade e transparência. Diferente de Saul, que sempre se desculpava, tentando fazer com que o pecado parecesse menos mal do que ele realmente é, Davi fez o oposto. Nos Salmos 32 e 51, ele demonstrou o quanto o pecado é mau. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, ele amava a lei de Deus. A mão do Senhor estava sobre ele em tudo o que fazia. O pecado foi uma exceção em sua vida e não a regra. No geral, sua vida é um exemplo a ser seguido, especialmente no que tange o arrependimento, quebrantamento e a oração. Ponto de número 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. De acordo com a Bíblia, podemos orar ao Pai em nome de Jesus para obtermos o perdão de nossos pecados, conforme lemos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, 1 João 2,12. E ainda, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmo 103. Também a Bíblia nos ensina que podemos orar diretamente ao Senhor Jesus Cristo, a fim de obtermos o perdão dos pecados e a restauração espiritual, conforme lemos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa.
Ainda em Lucas 7,48, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Alcançando cura e restauração. Nem todos os pecados precisam ser confessados publicamente. A maioria dos pecados são de fórum interno e só devem ser confessados para Deus. Somente os pecados praticados contra a igreja e seus líderes devem ser confessados publicamente, especialmente os pecados de calúnias, injúrias, falsos testemunhos, murmurações e críticas injustas. Os demais pecados de ofensas pessoais devem ser confessados para aqueles aos quais nós ofendemos. É importante aproveitar os momentos de orações em grupos para abrir o coração. Enquanto oramos, o Espírito Santo nos convence dos pecados ocultos, que por vezes impedem o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, a inveja ministerial, a competição entre os irmãos, a acepção de pessoas, a formação de partidos dentro da igreja, o egoísmo em querer assumir a maioria dos cargos de uma igreja, o ar de superioridade diante dos irmãos, o uso de linguagem vulgar no púlpito, a disputa entre cantores e grupos de louvores, a disputa entre pregadores e pastores pelo primeiro lugar e etc. Existem muitas outras áreas da vida ministerial e da vida familiar que necessitam de cura e restauração. A boa notícia é que a salvação de Cristo abrange todas as áreas da vida. Jesus pode e quer nos curar completamente, glória a Deus. Só precisamos nos submeter humildemente a Ele. Não existem limites para o seu amor restaurador. Ele disse, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, aos Hebreus 8,12. Vamos para a conclusão. Satanás é o maior interessado em manter os nossos pecados ocultos, encobertos. Ele procurará usar todos os argumentos para convencer que devemos deixar todo o lixo debaixo do tapete, porque logo todos esquecerão. Sabemos, porém, que este caminho conduz à ruína. O tempo não elimina o pecado. Somente o sangue de Jesus pode limpar de verdade. Somente o caminho da confissão nos libertará das amarras do acusador. O ato de confessar e abandonar o pecado é essencial para a vida cristã saudável. É um passo importante na busca da cura espiritual. Além disso, o abandono do pecado demonstra o nosso compromisso com a santidade e com a obediência a Deus. Se trilharmos o caminho da confissão de pecados e da consagração a Deus, seremos conduzidos à plenitude da vida cristã. Encontraremos paz, alegria e comunhão genuína com Deus. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, verso de 8 a 11. Portanto, este é o ensino desta lição e que Deus possa nos abençoar a todos. Todos nós igualmente dependemos da mesma graça, da mesma purificação pelo sangue e precisamos adotar as mesmas atitudes de contrição, quebrantamento, arrependimento. A humildade é o carro-chefe, tem que ir na frente, porque se nós nos submetermos a Deus, Deus bondosamente, misericordiosamente, nos estenderá a sua destra. O Senhor nos ama, o seu amor é verdadeiro, o seu amor é inegociável, o seu amor é incondicional. Portanto, confessar a Deus é confessar a alguém que quer o melhor para as nossas vidas e que vai nos colocar na condição de filhos, no lugar devido, pela sua bondade, pela sua purificação, pela eficácia da sua obra salvadora, nos restaurará e nos abençoará. Amém?
Deus vos abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.